Hoje nós precisamos falar de algo sério, mas pouco discutido com honestidade. Práticas que surgiram fora do cristianismo e que, aos poucos, estão sendo incorporadas em alguns cultos evangélicos, como se fossem expressão legítima da fé cristã. Não estamos falando de pessoas, nem atacando religiões. Estamos analisando práticas à luz da Escritura. A pergunta é simples: isso vem da Bíblia ou da cultura religiosa ao redor? Primeiro ponto: o uso de objetos como pontos de poder. Rosas, sal grosso, água, fitas ungidas, chaves e outros elementos passam a ser tratados como se carregassem poder espiritual em si. A Bíblia é clara em Colossenses 2:8, ao alertar contra filosofias e práticas baseadas em elementos do mundo, e não em Cristo. Quando um objeto se torna mediador de bênção, ele deixa de ser símbolo e passa a funcionar como amuleto. Gálatas diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Segundo ponto: o chamado ato profético, onde pessoas são orientadas a deixar carteira, fotos ou objetos pessoais no altar, esperando uma liberação espiritual. Em Atos 19, vemos claramente que objetos só tiveram efeito quando ligados diretamente à autoridade apostólica concedida por Deus, e mesmo assim o texto não estabelece isso como norma para a igreja. Pelo contrário, o episódio dos filhos de Seva mostra o perigo de transformar espiritualidade em ritual mecânico. Terceiro ponto: manifestações descontroladas chamadas de unção. Gritos, quedas, convulsões e comportamentos caóticos são frequentemente associados ao mover do Espírito Santo. Mas Paulo afirma claramente, em 1 Coríntios 14:33, que Deus não é Deus de confusão. O fruto do Espírito inclui domínio próprio, não perda dele. O problema não é a emoção no culto. O problema é quando emoção substitui verdade, e experiência substitui escritura. A fé cristã nunca foi baseada em objetos, rituais ou estados alterados de consciência, mas na centralidade de Cristo, na palavra e na ação soberana do Espírito Santo.